Olá, seja bem-vindo aqui à resolução do nosso sexto exercício de SQL. Agora o problema LeetCode aqui 1378, que é o Replace Employee ID. Então, vamos só para a gente ver aqui a nossa sequência, né? Então, estamos entrando aqui na parte de Joins agora, Basic Joins. Então, é uma parte extremamente importante essa parte de Joins, né? A gente agora vai ter o quê? Duas tabelas, tá bom? Uma tabela Employee e uma tabela Employee Uni, que aí vai conter o quê? Na tabela Employees, a gente vai ter o ID e o nome desse funcionário, que é o que ele fala aqui pra gente, sendo que o ID ele é uma primary key, tá bom? No employee uni, ele vai ter o quê? O unique ID desse funcionário ali de cima, tá bom? Então, o que o problema está pedindo pra gente aqui? Vamos só ler aqui, deixa eu só colocar. Vamos lá. Escreva a solução que mostra o quê? O unique ID de cada usuário, tá bom? Se ele não tiver esse unique ID, é simplesmente deixar o null ali, tá bom? Ele não se preocupa com a ordem, ele fala que a gente pode retornar qualquer ordem, tá bom? Então, ele dá um exemplo para a gente, aqui é bom só para a gente compreender aqui do que a gente está tratando, que é o quê? A gente tem a tabela employee, que aí ela tem aqui alguns nomes com esses IDs aqui, tá bom? E na tabela employee uni, ele referencia o quê? O ID que está aqui é a referência do ID aqui de cima, tá bom? Mas esse ID aqui, pelo que dá para a gente compreender, ele não é realmente assim o que vai gerar um ID único do funcionário. O ID único do funcionário está aqui, ó, Unique ID. Então, vamos só relembrar aqui mais ou menos, ó, eu tenho a tabela Employee, que é a nossa tabela da esquerda, né? E eu tenho a Employee Uni, que é a nossa tabela da direita aqui. O problema, ele fala pra gente, ó, se a gente vier aqui em cima, que ele fala, ó, se o usuário não tiver Unique ID, você pode retornar null. Então, o que o problema está pedindo para a gente aqui, basicamente, né? Ele está falando para a gente o seguinte, deixa eu só pegar aqui a caneta. Ele está falando para a gente aqui o seguinte, olha, eu quero tudo dessa tabela aqui, tá bom? Se não tiver correspondência nessa tabela de baixo, aí me retorna em branco. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o quê? Tudo dessa tabela, o quê? Aqui. E aí, se tiver, né, interseção, a gente retorna. Caso não tenha interseção, eu quero que retorne null, tá bom? Então, espero que tenha ficado assim compreensível, mas a gente vai estar resolvendo aqui e a gente vai compreender um pouquinho melhor. Então, como a gente sempre começa aqui, a gente vai dar o quê? Um select, seleciona tudo pra gente, tá bom? From qual? A gente vai, primeira tabela que a gente vai selecionar é a tabela employees, tá bom? Então, digitei errado, employees, tá bom? Então seleciona tudo da tabela employees, tá bom? Só que eu quero fazer o join, tá bom? O join com a outra ali, só que eu quero o quê? Eu quero que retorne tudo da minha primeira tabela. Então eu quero fazer um left join, tá bom? Left join com qual tabela, né? Com a tabela employee uni. E a partir desse momento que eu fiz o join, qual que é a nossa, né, interseção aqui que a gente vai poder comparar? É o ID da primeira tabela com o ID da segunda tabela, né? Então, olha, da tabela employees, o ID tem que ser igual ao employees uni.id. Essa é a interseção que a gente está buscando aqui. Vamos só ver se a gente escreveu certinho aqui. Employees, beleza. Uni. Então, essa daqui é a interseção que a gente está, porque aqui, ó, o ID da primeira com o ID da segunda, a gente está querendo. E aí, o que não tiver, ele quer que a gente retorne o null ali para ele, tá bom? Em qualquer ordem. Então, o que ele está pedindo para a gente, basicamente, aqui, é o quê? Deixa eu só ver aqui, ó. Ele quer o Unique ID, né? Unique ID. E ele quer também o nome, né? Aí vamos rodar aqui, vamos ver se já vai dar certo. Se não der, a gente faz algum ajuste aqui, tá? Opa, só o nome aqui que eu acho que eu botei errado, né? Employees, deixa eu ver aqui só. Employee, não tem o S nesse daqui. Beleza. Vamos rodar aqui. Beleza, então ele já deu certo aqui pra gente. Vamos só olhar aqui embaixo. Basicamente ele está dando aqui, olha. Os que não ele encontrou, ele está dando null. E os que ele encontrou a correspondência, se a gente olhar aqui, na verdade a gente teria que olhar aqui, né? Que são as duas tabelas, né?
o 2 e o 3, que é o 3, 11 e 90. Aqui, ó, 3, 11 e 90. Então, eles têm essa correspondência. Os outros dois, eles não têm essa correspondência, tá certo? Então, deixa eu só voltar aqui para a gente ver a solução. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente selecionou aqui Unique ID e o nome, tá bom? Se a gente tivesse as duas tabelas aqui com o nome igual, a gente teria que fazer a mesma coisa ali em cima, tá bom? Como o nome delas não é igual, a gente não precisou fazer isso daqui. Mas se a gente rodar aqui, também vai dar a mesma coisa, tá bom? Porque como cada coluna estava nomeada de uma maneira diferente, o programa ele já consegue reconhecer isso daí, tá bom? Mas aí fica como uma boa prática. Às vezes também, o que poderia ser feito aqui, se tem nomes muito grandes, a gente pode, aqui ó, as, o que? Sei lá, table 1 e ali embaixo as table 2. E aí a gente vai fazendo de uma maneira que fique um pouquinho mais organizado o problema. Porém, nesse caso aqui, eu vou deixar da maneira que eu tinha feito primeiro e vamos submeter o problema para ver se realmente vai ser aceito aqui. Muito bem, nossa solução foi aceita. Agradeço o seu tempo, a sua atenção e até a próxima.